Estamos no escritório MAB Advogados, assessoria empresarial e individual. Vou conversar agora com a doutora Mirelle Alves Braz, que é a titular aqui do escritório, e vamos conversar sobre tantas coisas que sempre nós temos muito a conversar. Um principal assunto, Receita Federal. Tudo bem, doutora Mirelle? Tudo bom, satisfação muito grande estar aqui de volta. A satisfação é minha, tê-los aqui, né? É uma satisfação imensa sempre, Rejane. Eu digo que o dom da palavra, quando as pessoas dizem, fulano tem o dom da palavra, ele é muito relativo, porque ele depende sempre de um bom apresentador do lado, que ajuda, que facilita, que dá a deixa, que vai conduzindo a gente e a gente consegue expor de maneira adequada, né, o que a gente precisa. Obrigado pelo bom apresentador ao lado. Doutora Mirelle, vamos falar então sobre Receita Federal. Como faz o empresário para obter a CND, que é a certidão negativa de débito, junto à Receita Federal? Esse é um problema recorrente, Rejane, porque a CND, veja bem, certidão negativa de débitos, ela sempre é negada quando, evidentemente, a contrário senso, o empresário possui débitos fiscais, débitos federais junto à União. A pessoa física também pode tê-los, né, em função de uma não declaração do imposto de renda, por exemplo. E ela é tão importante para o empresário, para a pessoa jurídica, para a vida da pessoa jurídica, ela é tão vital quanto um cadastro positivo no SPC, por exemplo, para uma pessoa física. Porque essa certidão ela vai ser exigida em todo e qualquer procedimento licitatório, em qualquer certame licitatório. Vai ser exigida também para venda de imóveis. Ou seja, aquele empresário que já está endividado, né, a sua pessoa jurídica enfrenta dificuldades financeiras, para se desfazer de algum bem do seu patrimônio para fazer capital, ele vai precisar da CND. E ele tem que estar em dia. Tem que estar em dia com o fisco para obter, ou não vai obter a CND. Isso é tão vital e, lamentavelmente, a gente costuma dizer que o fisco ele goza de presunção de validade dos seus atos como poder público que é. Só que essa presunção, ela é juris tantum, como nós dizemos, e não jure et jure, ou seja, ela não é uma presunção absoluta sobre toda e qualquer situação, porque o fisco também erra. Ele comete o que nós chamamos, às vezes, de excesso de exação, que seria, por exemplo, uma cobrança indevida. Nós vamos falar sobre isso depois. No caso da CND especificamente, quando esses débitos estão em discussão por alguma razão, ou seja, quando o contribuinte discorda da aplicação da multa da fazenda, ele tem todo o direito de discutir, seja administrativa, seja judicialmente. E se ele está discutindo, obstar a que ele obtenha esta CND é uma lesão a um direito constitucional, que é o livre acesso ao judiciário. Porque por uma via transversa, a Receita Federal está fazendo o quê? Está coagindo o contribuinte ou a aceitar todos os seus atos como absolutos, como se for um ato do príncipe com absoluta certeza de juridicidade, ou viver à margem de toda e qualquer legislação. Então, por favor, não é por ser fisco que necessariamente está correto. Vamos obter essa CND, seja pela via administrativa ou pela via do mandado de segurança, que é o remédio heróico que nós chamamos. Como a Receita Federal trata o endividado? Aquele que deixou de declarar ou aquele que declarou errado? Infelizmente, Rejane, ele trata da mesma forma. Veja bem, se eu não declaro o imposto de renda, eu estou incidindo em sonegação fiscal. Se eu declaro errado, por algum motivo, porque eu desconheço a lei, cometi alguma omissão, não tinha algum documento. O errado quer dizer, né, uma omissão. Não declarou tudo que deveria ter sido declarado. Exatamente. Não declarou da forma como deveria ter declarado. Normalmente o fisco trata ambas as situações exatamente da mesma forma. E isso não é nem justo nem razoável, né? Nós temos princípios de direito, de equidade, de razoabilidade que devem ser aplicados. E o fisco costuma penalizar o contribuinte da mesma forma, exatamente com a mesma multa para quem não declarou ou para quem declarou indevidamente, ou seja, com alguma omissão ou com alguma incorreção, por exemplo. Declarou um valor X e era um valor Y. Né? E no cruzamento de informações com o vendedor, por exemplo, de um imóvel, a Receita percebeu que há uma disparidade.
Não seria razoável tratar da mesma forma, porque se a pessoa declarou, se a empresa declarou, ela cumpriu com a sua obrigação, ainda que de maneira equivocada. Então, a gente tem conseguido obter uma redução considerável dessas multas para quem declarou com omissão ou equivocadamente, justamente com amparo nesses princípios. É uma razoabilidade mínima que se aplica, senão seria melhor não declarar. Claro. Né? Todos seríamos sonegadores. E vem ocorrendo isso de uns tempos para cá, muito mais do que em anos anteriores. Não é porque, óbvio, é tão rápido, né, que tudo se acelera, os empresários estão crescendo cada vez mais e a tendência é, com certeza, a sonegação e o declarar errado. Claro, porque assim, na verdade a gente sofre uma carga tributária muito alta. É uma grita geral do empresariado, né? E isso reflete também no preço final para o consumidor. Então, de ambos os lados, a gente tem os efeitos desta tributação. Logicamente que a gente entende que deve cumprir com obrigações junto ao fisco. Mas elas devem cria uma revolta também, não é? Exatamente. Por parte do empresariado. Lógico. E muitas vezes se torna, como eu disse ali no começo, sobre a certidão negativa de débito. É mais ou menos para a gente deixar de uma maneira bem simples. Se eu devo e estou no cadastro restritivo de crédito, eu vou ter dificuldade de conseguir crédito. Consequentemente, ter dificuldade em quitar as minhas contas. Se torna um círculo vicioso. A mesma coisa para o empresário. Até para fazer uma alteração societária, ele precisa de uma certidão negativa de débitos. Então, e o fisco, ele tem agido com muita intensidade, cruzando dados, até porque quanto mais as coisas evoluem em matéria de informática, enfim, mais fácil se torna fazer esse cruzamento de dados. E tem penalizado o contribuinte de maneira muito dura. Outra questão que a gente coloca assim, com muita frequência para o fisco é o caráter de confisco da multa. O que é confisco? É um instituto antigo que se utilizava em priscas eras para penalizar aquele cidadão que cometia um delito. Se confiscavam os bens do cidadão. A gente diz que a multa tem o caráter de confisco quando ela é abusiva, ela é tão alta que ela pode inviabilizar o negócio. Isso tem ocorrido com muita frequência porque as multas que o fisco aplica giram em torno de 80% do valor do débito. Então, imagina que eleva quase ao dobro a dívida, tornando ela impagável. Os parcelamentos exigem, para aceitação do fisco, o pagamento de 10% no ato do parcelamento, afora as parcelas que virão embutidas também de juros e correção. Além da multa e multa sobre a multa. Então, a gente utiliza um instituto que é conhecido no direito tributário, que é o artigo 106 do Código Tributário Nacional, que vem amparado por uma medida provisória de 2008, que determina a aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte sempre, retroativamente. Então, o contribuinte cometeu um delito, digamos assim, tributário, por exemplo, ele deixou de declarar ou deixou de recolher a guia de previdência, o fundo do trabalhador, ok, ele vai ser penalizado, sim, mas ele vai ser penalizado com R$20 por cada grupo de 10 infrações. E não desses 80% sobre o valor da dívida, que é a multa de ofício, que tem um caráter... Já é uma grande diferença, não é? É uma diferença enorme, financeira, é palpável. E para discutir essas diferenças, a gente discute administrativamente, existe assim posicionamento majoritário dentro do próprio grau de recurso da Receita Federal, que é o CARF, concedendo a redução dessas multas, de fato, ao contribuinte. O que eu lamento? Eu lamento, às vezes, o pequeno contribuinte, que não tem uma assessoria jurídica razoável, né? Não está informado suficientemente, e acaba aderindo a parcelamentos que vão tornar o seu endividamento ainda maior, porque vão representar uma perda mensal de um percentual razoável de faturamento. Então, dê o seu telefone, endereço, qualquer dúvida que o nosso telespectador queira resolver com a doutora Mirelle Alves Braz. Telefone 3224-4887 ou através do e-mail mirellealvesbraz@gmail.com.
pode mandar a dúvida. Eu sempre digo que eu recebo muitas dúvidas por rede social, enfim. Essas dúvidas elas não substituem o esclarecimento, a consulta com o advogado, com o profissional do direito. Mas, às vezes, elas dão um norte para a pessoa num momento que é imprescindível e que nós sabemos que todos os serviços, eles custam hoje em dia. Então, consulte um advogado, se não tiver condições, busque a Defensoria Pública, assistência judiciária gratuita, mas nós estamos à disposição. Marque um horário e venha conversar diretamente, então, com a doutora Mirelle Alves Braz, que é especialista em direito empresarial. Muito obrigada, um grande abraço e um beijo. Obrigada, Rejane. Prazer mesmo estar contigo. E se não é a Rejane do lado, facilitando, é impossível. Querida, obrigada. Nós vamos ficando por aqui, encerrando, então, com chave de ouro esse nosso programa Momento Jurídico. Até o nosso próximo encontro.